Bom dia. Abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff repercute em todo o país. Moradores denunciam lixo acumulado e temem surgimento da dengue. Mesmo com verba federal, prefeituras continuam deixando crianças usando paus de arara como transporte escolar. E mais, vamos falar sobre microcefalia e os casos registrados no estado. Hoje é 3 de dezembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente abre a edição desta quinta-feira falando da aprovação da abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações sobre esse assunto. Eduardo, esse assunto está tendo grande repercussão, como já se previa aí em todo o país, não é isso? Bom dia. Isso mesmo, Helene. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Repercussão no Congresso Nacional, em todo o país e também até internacionalmente. Aí a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, aí autorizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. Os deputados do PT classificaram o deferimento dos pedidos de impeachment como uma retaliação de Cunha ao voto de bancada contra ele no Conselho de Ética. Ainda sobre Cunha, os partidos de oposição disseram... Olha, estivemos fora do ar por um problema técnico e também por falta de corrente elétrica. Mas como a gente estava conversando ainda há pouco com o Eduardo Ericeira, por falta de energia elétrica, sim. Nós estávamos ainda há pouco conversando com o repórter Eduardo Ericeira. Eu vou voltar ao vivo com o repórter Eduardo Ericeira. Falávamos sobre o impeachment, não é isso, Eduardo? Você me ouve bem? Ouço sim, Helene. Pois não, Eduardo. Então, só continua teu raciocínio com relação à repercussão que essa possibilidade de impeachment aí da presidenta Dilma Rousseff, esse caso, esse assunto, inclusive, teve repercussão, ainda é um dos assuntos mais comentados em todo o país. A gente conversava sobre isso. Isso mesmo, Helene, dentro e fora do Brasil, né? Repercussão tanto aqui no país como em outros países aí pelo mundo, já que saiu aí, de acordo com o Eduardo Cunha, que é presidente da Câmara dos Deputados, do PMDB, a autorização do pedido de impeachment, a gente falava nesse assunto, contra a presidente Dilma Rousseff. Eu dizia que os deputados do PT classificaram o deferimento dos pedidos de impeachment como uma retaliação de Cunha ao voto de bancada contra ele no Conselho de Ética. Ainda sobre Cunha, os partidos de oposição disseram que não vão mudar a posição no Conselho de Ética sobre a continuidade de ação disciplinar contra o PMDBista. Cunha é alvo de representação por quebra de decoro parlamentar. O senador e presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, que disputou a eleição contra a presidenta Dilma Rousseff, que foi decidida em segundo turno, em outubro do ano passado, afirmou que o partido recebeu com absoluta naturalidade a decisão, segundo Aécio, ancorada naquilo que prevê a Constituição. Aécio também negou que a prática seja um golpe. O mercado financeiro também deve reagir mal hoje, já que essa decisão saiu na noite de ontem e hoje pela manhã, pelo menos essa é a expectativa dos economistas, é que o mercado financeiro deve reagir mal. Lembrando que aqui no estado do Maranhão, ela venceu por ampla vantagem de votos a presidente Dilma Rousseff, com 78,76% dos votos. Foram quase 2,5 milhões de maranhenses que votaram na presidente Dilma. Em Belágua, por exemplo, município aqui do interior do Maranhão, ela teve 93% dos votos, quase totalidade. Foram 3.558 eleitores que votaram em Dilma, contra 230 votos dados a Aécio. No Maranhão, a presidente Dilma só perdeu em um único município, em São Pedro dos Crentes. Dilma, que este ano já enfrentou vários protestos em todo o Brasil, aqui no Maranhão, principalmente na capital São Luís, não foi diferente, e também nesses protestos, com um pedido inclusive de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ontem a presidente se pronunciou, deve se pronunciar ainda hoje, mas ontem a presidente Dilma Rousseff afirmou que recebeu com indignação a decisão e também disse estar tranquila e confiante nas instituições e no Estado democrático de direito. Como eu disse, a presidente Dilma Rousseff deve se pronunciar ainda hoje sobre essa decisão. Voltamos com você, Helene. Obrigada, Eduardo. Obrigada pelas informações. Só para confirmar, então, ainda há pouco, você foi cortado aí. A gente já pede até, inclusive, desculpa aos telespectadores, por conta realmente de falta de energia, falta de corrente elétrica. Obrigada pelas informações. Bom dia, Eduardo. E olha só, a seguir, a gente vai falar sobre os casos de microcefalia no estado. Agora são 7h41, não sai daí, o Bom Dia Maranhão volta já.
E olha só, cresce o número de casos de microcefalia em todo o estado do Maranhão. A gente, inclusive, tem falado sobre esse assunto ao longo de toda a semana, dessa semana e também da semana passada. E aí a Secretaria de Estado já informou que aumentou o número de 10 para 13 casos. E a gente conversa agora com a pediatra Dilma Farias sobre esse assunto. Muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Maranhão. Bom dia, viu? Eu que agradeço o convite. Bom dia. E aí a gente começa, até mesmo para desmistificar todo esse assunto aí que está muito... as pessoas têm falado muito sobre microcefalia, falando, inclusive, que a microcefalia e a Zika, e o vírus da Zika, estão muito relacionados. E eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores a diferença entre microcefalia e Zika. Certo, bom dia. Em primeiro lugar, realmente nós estamos com um boom de toda a sociedade científica com os olhos voltados para esse acontecimento, esse fenômeno que temos observado agora, que são crianças que nasceram com uma diminuição do perímetro cefálico, da cabecinha, e foram detectados os vírus da Zika nos tecidos desses fetos, dessas crianças, né? O primeiro caso foi no Ceará. O importante é sabermos que já existiam, porque a microcefalia não é uma doença de notificação obrigatória, não é um problema, não é uma alteração genética ou de fatores externos que seja obrigatório notificar. Ou seja, nasceu uma criança com microcefalia, vamos notificar o Estado, como tuberculose, como a dengue. E por isso, os casos de microcefalia existem, só que não era toda essa notificação, esse acontecimento todo, porque não estava relacionado com uma doença como a Zika. Entendendo. Então, existem casos de microcefalia, crianças que nascem por outras condições, alterações genéticas, o uso de drogas durante a gravidez, o álcool, ou outros vírus, como toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, são síndromes genéticas que acarretam, que levam a esse problema durante a gestação, do não desenvolvimento do crânio, do cérebro da criança. E isso a gente nota em outras patologias. Só que, com esse advento do surto da Zika, nesse momento, e o aparecimento das crianças, existe sim o Ministério da Saúde, ele já está relacionando que há realmente uma conexão entre o vírus da Zika e o aparecimento da microcefalia. Então, é mais um achado, é mais uma situação em que nós podemos relacionar. O vírus da Zika, ele atravessa a barreira placentária, que é a placenta, ele passa da mamãe que foi acometida, que foi infectada pelo vírus, para o bebê, diferente da dengue. Que na dengue a mãe não passa para o bebê. Então a mãe pode ter tido dengue durante a gestação, pode ter tido dengue durante a amamentação e não passa nem pela placenta e nem pelo leite materno. Diferente dos casos agora de Zika que estão sendo computados como um dos causadores dos casos de microcefalia. Além da Zika, também tem a questão da rubéola, né? O que a senhora acabou de falar aí retrata no seguinte aspecto da importância do pré-natal. Sem dúvida sombra de dúvida, o mais importante, o que nós estamos tentando conscientizar as mães, né? Não deixar esse alarde todo, é que se você fizer um pré-natal seguro, se você consultar seu médico, fizer todos os ultrassons, porque nós podemos detectar doenças durante o ultrassom, durante o exame do ultrassom. É um direito de toda gestante fazer o seu pré-natal contínuo, fazer os seus exames de pré-natal. Existem exames que você pode fazer durante exames de imagem, que você pode já prevenir ou então detectar algum tipo de doença, anomalia que o seu bebê possa estar apresentando. Então, é muito importante para as mães fazer o seu pré-natal. Infelizmente, ainda existem casos de mulheres que estão grávidas e não consultam o médico. Por incrível que possa parecer, ainda existem mães que levam toda uma gravidez, uma gestação, sem
que haja, como estamos vendo agora na TV, o perímetro cefálico também é um exame extremamente necessário após o nascimento da criança. Nós fazemos a medição do perímetro cefálico e a partir daí que a gente vai detectar se esse crânio está crescendo normalmente durante o desenvolvimento da criança. O normal é que a criança tenha um perímetro cefálico ao nascer de 34 centímetros. Então, se você já observa o pediatra na sala de parto, quando ele vai receber essa criança, que também é um direito da gestante ter o seu pediatra na sala de parto, sim, ela já tem que chegar e pedir. O pediatra está na sala de parto, porque ele que vai receber o neném e ele que vai ser o responsável para fazer todo esse segmento do bebê durante o seu desenvolvimento. E aí as perguntas, lógico, acabam aparecendo, as dúvidas acabam surgindo depois que é detectado que essa criança vai nascer com microcefalia. Qual é a expectativa de vida de uma criança, de um bebê que nasce com esse problema, doutora? Olha, não existe você determinar uma expectativa de vida, existe você determinar a qualidade de vida desse bebê. Isso é importante, então, justamente, explicar. Porque o que acontece é que tem os tipos de microcefalias, umas que acometem um grau muito grande, outros não. E existem crianças que até podem desenvolver uma inteligência normal, mas nós sabemos que crianças com microcefalia, 90% delas, ou seja, a grande maioria, cursa com um retardo mental ou alguma alteração neurológica. Seja essa alteração cognitiva, né, do desenvolvimento cognitivo, ou motora. Ou seja, uma criança que vai apresentar algum distúrbio na fala, para andar, no raciocínio. E é extremamente importante que a mãe, nesse momento, ela, junto com o pediatra, decidam pela equipe multidisciplinar que vai atender essa criança. Porque essa criança vai necessitar de um terapeuta ocupacional, de um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta. Então, não é uma criança que vai ser assistida por uma única pessoa. Daí sim, se você tiver todo esse atendimento, se essa criança for bem assistida, ela pode sim ter uma excelente qualidade de vida, pode ter uma qualidade de vida aceitável, uma qualidade de vida que vá saber até quando essa criança vai sobreviver, mas já abre um leque muito grande para que essa criança possa se desenvolver bem e com qualidade de vida. Então, são aspectos extremamente importantes e fundamentais que devem ser vistos na situação atual, para a mãe que está gestante, para a mãe que já teve o seu bebê e que ele está com esse problema, com acometimento da microcefalia. São momentos pontuais que você tem que tomar cuidado. Durante a gestação, o pré-natal bem feito e, após o nascimento, as consultas pediátricas bem feitas. É porque essa criança, ela nasce com limitações, mas como a senhora bem exemplificou, bem falou, se ela tiver um acompanhamento multidisciplinar, ela pode ter um desenvolvimento bom, um desenvolvimento saudável, e aí vai depender muito daquele primeiro momento. Aí eu já lhe questiono, já faço um outro questionamento. É sempre nos 3 primeiros meses de gestação, esses 3 primeiros meses, eles são fundamentais para essa descoberta, doutora? Por quê? O primeiro trimestre da gravidez, ele é onde está se desenvolvendo a parte neurológica, o cérebro do bebê, é aquela parte extremamente importante. Então, os 3 primeiros meses da gestação, a mãe tem que estar muito, muito consciente e muito preocupada, não só com as viroses, mas com uma alimentação saudável, com a prática de exercícios, com dormir bem. É uma época da gestação que ela tem que se cuidar triplicadamente. São cuidados mais do que redobrados, porque é uma fase delicada da formação do cérebro, da formação neurológica. Então, qualquer doença que ela entre em contato, é uma fase que a gente pede que ela evite aglomerações, para não ter contato com pessoas que estejam com alguma doença, está incubada, rubéola, essas viroses que nós temos, que você sabe que... Muito fortes, cada vez mais fortes. E que muitas vezes não apresentam sintoma no momento, e você está naquela aglomeração. Evitar essa exposição muito grande. Então, a mãe, é o primeiro trimestre de gestação, vamos tomar cuidado para não estar saindo muito, não estar se expondo muito. Vamos fazer uma gestação mais cuidadosa, mais dentro de casa. Ok, eu conversei com a pediatra Dilma Farias, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia, eu que agradeço, um bom dia, tudo de bom para você. Bom dia. E olha só, agora a gente vai falar sobre um lixão que tem causado muito transtorno e muita preocupação para os moradores do Planalto Anil. É isso mesmo, eles estão preocupados, inclusive, com o aparecimento de doenças, como a dengue, por exemplo. Confira a reportagem.
A sujeira está acumulada na Rua T do Planalto Anil 3, lixo de todo tipo. E o problema só aumenta, porque, segundo os moradores, há anos não há o recolhimento. A primeira vez que a situação foi denunciada foi em 2005, há 10 anos. Vários órgãos têm conhecimento do problema, afirma a dona Margarete. Blitz Urbana, como o Instituto Impu, eles têm conhecimento da nossa luta, né? E esse tempo todo nós estamos pedindo, houve já uma resposta da parte deles dizendo que vem, mas até agora só tem aumentado. A situação fica ainda pior porque muitos carroceiros despejam entulhos no local e não para por aí. A poeira é outro problema, principalmente quando algum veículo passa. Moradores já colocaram a casa à venda. Não suportam mais viver nessas condições. Os moradores ainda precisam conviver com o mau cheiro de uma vala próxima ao lixão. A preocupação aumenta com a chegada do período chuvoso. Ali, próximo à ponte, já está começando um assoreamento causado pelas garrafas e lixo que o pessoal joga dentro da vala, que vai prejudicar quando começar a chover. Preocupa também os casos de dengue. Em todo o país, este ano, até a metade de novembro, os registros ultrapassaram 1,5 milhão, com aumento de 176% em relação ao mesmo período do ano passado. Porque a minha parte eu estou fazendo, então agora eu quero a resposta deles. Eu quero aqui a limpeza, porque isso aqui vai gerar doença para todos nós que moramos aqui, e a gente está exigindo deles a providência, é uma coisa urgente. Uma massa de ar seco predomina e garante tempo firme em grande parte da região Nordeste. No centro-sul do Maranhão ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Em Bacabal, as temperaturas devem oscilar entre 23 e 33 graus. Em Pinheiro, a previsão é de 25 a mínima e 33 a máxima. Em Santa Inês, 24 e 33. Em São Luís, os termômetros devem oscilar entre 25 e 32 graus. E daqui a pouco você vai ver que prefeituras, mesmo com verba federal, continuam deixando crianças utilizando paus de arara como transporte escolar no interior do Maranhão. Agora são 7 horas e 55 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E olha só, as prefeituras continuam deixando crianças utilizando paus de arara como transporte em 4 municípios maranhenses. Apesar de receber alguns milhões de investimentos, 4 cidades apresentam sérios problemas no serviço oferecido pela prefeitura desses municípios citados. Confira a reportagem. A Operação Pau de Arara aconteceu no período de 23 a 27 de novembro de 2015, em 4 municípios maranhenses. São eles: Grajaú, Sítio Novo, Timon e Viana. O objetivo principal dessa primeira operação é carrear provas, elementos, para que a gente possa, a partir daí, firmar termos de ajustamento de condutas, compromissos com os gestores, no sentido de uma oferta regular do transporte. Em Grajaú, a aplicação do dinheiro público no transporte de estudantes foi de R$ 13.123.000. Na cidade de Sítio Novo, a verba aplicada foi de R$ 2.685.000. No município de Timon, o dinheiro gasto foi de R$ 7.072.000. Já na cidade de Viana, 3 milhões foram destinados à locomoção dos alunos. Mas a realidade, constatada durante a fiscalização, foi essa: veículos completamente deteriorados. Um grande volume de recursos são gastos com essa política pública, o gestor tem um grande volume de recursos à sua disposição e, não obstante isso, as condições do transporte escolar não acompanham esse alto volume de recursos que é gasto para essa política. As irregularidades no transporte expõem a vida de inúmeros estudantes diariamente no Maranhão. A situação não é nada boa para a população. Imagens cedidas no jornalismo da TV Difusora mostram que no município de Grajaú, fiscais encontraram crianças transportadas em situação de risco sobre veículos conhecidos como pau de arara e até perto de um tonel de combustível altamente inflamável. Na cidade de Viana, houve flagrante de superlotação. Infelizmente, a fiscalização da CGU
demonstrou que nos municípios que foram visitados, a frota é deficiente, os veículos não têm condições de carregar crianças, apesar dos gastos grandiosos que esses municípios têm feito com o transporte escolar. Em 2014, 8 estudantes morreram no município de Bacuri após o caminhão se chocar com a caminhonete onde eles eram transportados. Os jovens tinham entre 11 e 17 anos. É uma vergonha, hein? Essas prefeituras recebem tantos recursos e, infelizmente, não aproveitam, não fazem nada para melhorar a vida, principalmente dessas crianças, melhorar o transporte público. E olha, não tanto diferente dessa situação que a gente mostrou agora, em outra unidade de ensino, os estudantes também estão assistindo aulas em locais improvisados. A unidade, inclusive, está interditada. Logo na entrada, uma faixa mal colocada indica que nesta casa funciona parte da Escola Municipal José de Queiroz. Onde provavelmente era uma garagem, virou uma sala de aula. Apenas um ventilador improvisado. E o jeito aqui é usar o material escolar para amenizar o calor. Aqui o calor é muito grande, o ventilador não pega em todo mundo o vento. Aí aqui nossa sala é a maior, mas fica perto aqui do vento, mas o calor é grande. Muito calor mesmo. Só que este não é o único problema que os alunos do primeiro período ao 5º ano enfrentam. As salas foram divididas por compensados. Os materiais didáticos imprensados nos cantos da casa. E na hora do intervalo, o lanche é ali mesmo, no quintal. E apenas um banheiro para 196 crianças. Na cabeça lá no banheiro, todo se liga, desliga a luz que abre a porta. De acordo com a direção e professores, a escola foi interditada em 2013 pela Defesa Civil. O órgão alegou risco de desabamento, já que a escola está repleta de rachaduras. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.